Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Espero que você esteja muito bem, em nome de Jesus, viu? Hoje nós iniciaremos a leitura do segundo livro de Crônicas, ok? Então hoje leremos segundo Crônicas, os capítulos 1, 2 e 3. Então vamos à leitura. Segundo Crônicas, capítulo 1. E Salomão, filho de Davi, era fortalecido no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificava sobejamente. Então Salomão falou a todo Israel, aos capitães de milhares e de centúrias, e aos juízes e a cada governador, em todo Israel, aos chefes dos pais. Assim Salomão e com ele toda a congregação foram até o lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava o tabernáculo da congregação de Deus, o qual Moisés, o servo do Senhor, havia feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim até o local que Davi havia preparado para ela, porque ele havia armado uma tenda em Jerusalém. Além disso, o altar de bronze que Bezaleel, o filho de Uri, o filho de Ur, havia feito, ele pôs diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o procuravam. E Salomão subiu para o altar de bronze diante do Senhor, o qual estava junto ao tabernáculo da congregação, e ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre ele. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse a ele: Pede o que queres, e eu te darei. E Salomão disse a Deus: Tu usastes com grande misericórdia para com Davi, meu pai, e tens-me feito reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi, meu pai, seja estabelecida, porque me tens feito rei sobre um povo cuja multidão é como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar diante desse povo. Porquanto, quem pode julgar este teu povo que é tão grande? E Deus disse a Salomão: Porque isto estava no teu coração, e não pediste bens, riqueza ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar o meu povo, sobre o qual te tenho feito rei. Sabedoria e conhecimento te serão concedidos, e eu te darei bens, riqueza e honra, tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes. Depois Salomão veio da sua viagem ao lugar alto que estava em Gibeão, a Jerusalém, de diante do tabernáculo da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades das carruagens e com o rei em Jerusalém. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras, e os cedros como os sicômoros, que nascem nas campinas em grande quantidade. E Salomão tinha cavalos e fio de linho trazidos do Egito, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho mediante certo preço. E eles faziam subir e traziam do Egito uma carruagem por 600 shekels de prata e um cavalo por 150. E assim, por meio deles, traziam de lá cavalos
para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Segundo Crônicas, capítulo 2. E Salomão determinou a construção de uma casa para o nome do Senhor e de uma casa para o seu reino. E Salomão recrutou 70.000 homens para levar cargas e 80.000 para talharem no monte e 3.600 para os supervisionar. E Salomão mandou dizer a Hirão, o rei de Tiro: assim como tu fizeste com Davi, meu pai, e lhe enviaste cedros para lhe construir uma casa para nela habitar, assim também faze comigo. Eis que edifico uma casa para o nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para apresentação contínua do pão da proposição, para as ofertas queimadas da manhã e da tarde, nos Shabats e nas luas novas e nas festas solenes do Senhor nosso Deus. Esta é uma ordenança eterna para Israel. E a casa que eu edifico é grande, porque grande é o nosso Deus acima de todos os deuses. Porém, quem é capaz de edificar-lhe uma casa, vendo que o céu e até o céu dos céus não podem contê-lo? Quem sou eu então para que lhe edifique uma casa, salvo para somente queimar sacrifícios diante dele? Envia-me agora, portanto, um homem perito para trabalhar em ouro e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e escarlate, e azul, e que possa ser hábil em entalhar com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, aos quais Davi, o meu pai, proveu. Envia-me também madeiras de cedro, cipreste e algumins do Líbano, porque sei que os teus servos podem ser hábeis em cortar madeira no Líbano. E eis que os meus servos estarão com os teus servos só para preparar madeira para mim em abundância. Porquanto a casa que estou prestes a edificar será grande e maravilhosa. E eis que darei aos teus servos, os talhadores que cortam madeira, 20.000 medidas de trigo batido, e 20.000 medidas de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Então Hirão, o rei de Tiro, respondeu por escrito o que enviou a Salomão. Porque o Senhor tem amado o seu povo, ele te fez rei sobre eles. Além disso, Hirão também disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez céu e terra, que tem dado ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, para que pudesse edificar uma casa para o Senhor e uma casa para o seu reino. E agora eu envio um perito dotado de entendimento. Hirão, o pai, o filho de uma mulher das filhas de Dan, e o seu pai era um homem de Tiro, perito no trabalho em ouro e em prata, e em bronze, em ferro, em pedra e em madeira, em púrpura, em ouro e em linho fino e em escarlate. Também para entalhar toda sorte de entalhes e para desvendar toda a invenção que lhe for apresentada com os teus peritos e com os peritos do meu senhor Davi, teu pai. Agora, portanto, o trigo e a cevada, o azeite e o vinho, dos quais o meu senhor falou, que ele os envie aos seus servos. E nós cortaremos madeira do Líbano, o tanto quanto precisares, e a levaremos a ti em jangadas pelo mar até Jope, e tu as farás subir até Jerusalém.
E Salomão contou todos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, segundo a contagem com a qual Davi, o seu pai, havia lhes contado. E foram achados 153.600. E ele designou 70.000 para serem carregadores de cargas e 80.000 para serem talhadores no monte e 3.600 supervisores para colocar o povo ao trabalho. Livro de 2 Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, o seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E ele começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Ora, estas são as coisas nas quais Salomão foi instruído para a edificação da casa de Deus. O comprimento em côvados, depois da primeira medida, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o pórtico, que estava na frente da casa, o seu comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a altura era de 120. E ele o revestiu por dentro com ouro puro. E a casa maior ele forrou com cipreste, os quais revestiu com ouro fino, e sobre este colocou palmeiras e correntes. E para adorná-la, revestiu a casa de lindas pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Ele revestiu também a casa, as vigas, os umbrais e as suas paredes e as suas portas com ouro, e gravou querubins nas paredes. E ele fez a casa santíssima, cujo comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e ele a revestiu com ouro fino, totalizando 600 talentos. E o peso dos cravos era de 50 shekels de ouro. E ele revestiu as câmaras altas com ouro. E na casa santíssima ele fez 2 querubins como obra esculpida e os revestiu com ouro. E as asas dos querubins eram de 20 côvados de comprimento. Uma asa de um dos querubins era de 5 côvados, alcançando a parede da casa, e a outra asa era semelhante, 5 côvados, alcançando a asa do outro querubim. E a asa do outro querubim era de 5 côvados, alcançando a parede da casa, e a outra asa também era de 5 côvados, unindo-se à outra asa do querubim. As asas destes querubins se estendiam a 20 côvados, e eles estavam de pé, e as suas faces estavam voltadas para dentro. E ele fez o véu de azul e púrpura e escarlate e o vinho fino, e sobre eles confeccionou querubins. Além disso, ele fez diante da casa 2 pilares de 35 côvados de altura, e o capitel que estava no topo de cada uma delas era de 5 côvados. E ele fez correntes, como no oráculo, e as pôs no alto dos pilares, e esculpiu 100 de romãs, e as pôs sobre as correntes. E ele ergueu os pilares diante do templo, um à direita e outro à esquerda, e chamou o nome daquele à direita de Jaquim, e o nome daquele à esquerda de Boaz. Amém? Bom, iniciamos então a leitura dos 3 primeiros capítulos
do segundo livro de Crônicas, né? O livro de segundo Crônicas, ok? Então, vamos orar ao nosso Pai. Pai, obrigada, gratidão por esse dia maravilhoso, dia que o Senhor nos fortaleceu, dia que o Senhor nos deu disposição. Muito obrigada, Senhor, continua conosco, nos ajudando, nos orientando, derramando sobre nós, assim como o Senhor fez com o rei Salomão, Pai. Entendimento, conhecimento, discernimento, nós necessitamos, Pai. Nós necessitamos, Senhor, que os dons do Espírito Santo venham sobre nós, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos estar habilitados, Senhor, para manifestar o Teu reino, Pai. Então derrama sobre nós, Pai querido. Nós clamamos a Ti, Pai, nesse dia, que os dons do Espírito Santo, assim como o Senhor derramou na vida do rei Salomão, que venha sobre nós o discernimento, o entendimento, revelação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, clamamos a Ti nesse dia, clamamos porque sabemos que o Senhor nos ouve, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, sobre todos nós, Pai querido, a manifestação dos dons do Espírito Santo, para que também, Senhor, isso se reflita na manifestação do reino através das nossas vidas. Por favor, Pai, em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço, que nós possamos clamar a Ti, cada um de nós, o dom do Espírito Santo para as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém, meu querido. Peça, minha querida, a todos vocês, peçam em nome de Jesus que o Espírito Santo derrame sobre as nossas vidas os dons que Ele é quem distribui, porque nós precisamos estar revestidos, né? Todo mundo diz, olha, estamos nos últimos dias, e é verdade, nós estamos nos últimos dias, então nós necessitamos para que nós possamos fazer bons julgamentos, né? Como o rei Davi pediu. No caso dele, julgar todo um povo. E no nosso caso, julgar e estar sensível ao mundo espiritual, né? Nós necessitamos dos dons para que nós possamos, primeiramente, estarmos atentos à movimentação do mundo espiritual e, por outro lado, também para que nós possamos julgar todas as situações estando em Cristo, claro, né? Fora dele nós não temos nenhuma capacidade, mas estando em Cristo, podermos julgar da melhor forma todas as situações e principalmente manifestar o reino de Deus aqui na terra. Nós, como igreja, precisamos estar neste lugar de manifestação do reino. Para quê? Para que o nome do nosso Senhor seja glorificado, engrandecido, ok? É uma necessidade da igreja que ela tome o seu lugar, e para isso, para que a igreja tenha esteja neste lugar, nós necessitamos que os dons do Espírito Santo venham sobre a nossa vida. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu já pedi, reforço ao nosso Pai que está no céu, que disse, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos aqui hoje ao Pai. Senhor, derrama sobre todos nós os dons do Espírito Santo. Faça o mesmo, irmão. Faça o mesmo, em nome de Jesus. Clame a Deus para que os dons sejam distribuídos, manifestados a todos nós. A igreja precisa ser fortificada. Amém? Então, uma excelente noite, um excelente dia, manhã, tarde, tá bom? A hora que você for ouvir o vídeo, Deus abençoe. E aí nós nos vemos no próximo com mais 3 capítulos do livro de 2 Crônicas. Fique na paz.